Vamos lá, pessoal. A qualquer momento vocês podem estar fazendo perguntas no chat, tá? Não tem problema nenhum. Ou também abrir o microfone e perguntar caso tenham dúvidas. A qualquer momento vocês podem estar fazendo desta forma. É, Vocês estão sabendo que a partir de 1º de abril irá mudar o sistema de ponto, mas nesse momento para vocês, o que mais vai mudar do For Ponto para a Ponto Mais serão aquelas planilhas que nós enviamos todo mês para vocês. E elas deixarão de ser enviadas, porque a partir de 1º de abril, serão vocês, os gestores, que estarão fazendo dentro da plataforma os abonos que os funcionários irão estar solicitando. Então, as planilhas terão deixando de ser enviadas, a gente ainda vai enviar essa ainda do mês de março, mas a partir de abril, elas não irão mais ser enviadas. Então, basicamente, a maior mudança para vocês, gestores, vai ser essa. Então, antes de eu falar um pouquinho da plataforma para vocês, eu vou mostrar um pouquinho do que nós vamos estar apresentando na semana que vem para os colaboradores, para que vocês possam entender como é que eles irão, né, fazer as solicitações e como vocês estarão recebendo isso na plataforma. Então, vou mostrar um pouquinho do que vai ser apresentado aos colaboradores e depois a gente entra na questão dos gestores, tá bom? Vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então tá. Então vamos lá. A nova plataforma chama Ponto Mais. Não haverá mudanças nas regras da Fiotec, né? Os atestados continuarão sendo enviados pela Medicina do Trabalho através do e-mail. As férias seremos nós que colocaremos no sistema. Os colaboradores continuam tendo que realizar as marcações. Uma das mudanças que a nova plataforma Eu preciso traz... interromper. É Viviane teu nome? Isso. Meu nome é Denise. Você Oi, está Denise. falando, você está falando com gestores que estão recebendo novos funcionários e que nunca usaram plataforma de qualquer tipo da Fiotec, tá? Então, o ideal seria que você explicasse ponto a ponto e não baseado numa experiência anterior que alguns dos presentes possam ter tido, tá? Denise, eu estou falando, até te entendo, mas é porque a gente está fazendo uma transição, né? Nós estamos saindo da Isso, plataforma For Ponto e entrando na Ponto Mais. Então, tá. para vocês que acompanham o For Ponto, eu estou dizendo quais são as mudanças que ocorrerão com a nova plataforma. Entre elas, é que os funcionários, se fizerem uma única marcação, o For Ponto, ele entendia que aquele dia foi trabalhado normalmente. Já na Ponto Mais, isso não ocorrerá. Se o colaborador marcar só a entrada ou somente a saída, ele terá que fazer a solicitação de ajuste nesse ponto. Então, são as mudanças que ocorrerão aí para abril. Então, agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho da plataforma, com a visão dos funcionários, tá? Como eles vão estar trabalhando isso ao longo do período deles na marcação do ponto. Eu vou mostrar para vocês o acesso, como é que eles vão estar recebendo isso, como é que eles vão estar configurando a plataforma, como é que eles vão estar batendo o ponto, registrando, como é que eles irão solicitar esses abonos, esses ajustes, tudo isso para vocês. Então, o nome da nossa nova plataforma é Ponto Mais. Eles vão estar recebendo um e-mail através da plataforma, para eles possam estar instalando o aplicativo, mas continua a mesma coisa, eles podem estar baixando o aplicativo ou podem estar fazendo a marcação através da web também, não tem problema. Todas as informações irão, né, através dos e-mails, tanto pela Ponto Mais e também nós continuaremos enviando os e-mails para os colaboradores com todas as informações. Então, eles vão na loja do aplicativo, eles vão baixar através desses endereços o aplicativo. O nome do aplicativo é Super App VR. Aí eles vão achar essa telinha e vão fazer o download, vão baixar no celular deles. A primeira tela após baixar o aplicativo será essa. Eles terão que criar um cadastro. E aí vai ser nome completo, CPF, data de nascimento, o e-mail deles, o telefone, e vão clicar em avançar.
E aí, após isso, será essa tela que abrirá. O que que nós vamos orientar todos os colaboradores nos treinamentos? Que a primeira coisa que eles façam é que eles façam a configuração para que a plataforma registre o ponto offline. O que é isso? Mesmo quando o colaborador, por algum motivo, estiver sem internet, o aplicativo consegue salvar aquela marcação. Então, ele vai marcar sem internet e quando ele ingressar em qualquer local ou a internet voltar para o celular dele, essa marcação subirá para o servidor e entrará na tela dele como efetuado o registro. Então, o que que ele vai precisar fazer? Meu RH, registro offline, né, configurações, registro offline, ele vai flegar sincronização automática, que aí, quando ele fizer isso, a plataforma irá entender que mesmo quando ele não tiver internet, ele pode marcar o ponto que após a internet entrar, essa marcação subirá para a plataforma. E aí, após ele fazer isso, ele vai registrar o ponto. Então, na tela inicial, está aqui marcar, bater ponto, e a diferença hoje qual é? Quando ele clicar em bater o ponto, a plataforma automaticamente vai solicitar que ele ligue o GPS, para que ele informe a localidade em que ele vai estar registrando esse ponto. Essa localidade vocês também vão estar conseguindo acessar, tá? Vocês vão conseguir ver aonde eles estão registrando esse ponto. Ele vai solicitar que a gente informe a localização em todos os registros ou só no primeiro acesso? Todos os registros, ele vai sempre solicitar quando o GPS não estiver ligado. Ok, obrigada. Tá? Toda vez que ele for registrar o ponto e não tiver o GPS ligado, ele vai ter que fazer. Isso também acontece caso ele for fazer o registro no computador. A plataforma também vai reconhecer o computador como marcação, tá bom? Vocês vão conseguir identificar isso. Só me dá uma Ele, informação, só confirma, automaticamente já tem um GPS, é isso? se ele não tiver com o GPS ativo no telefone dele, habilitado, a plataforma vai pedir que ele habilite para Ok. poder registrar o ponto, tá? Ok. Aí ele vai em confirmar e o ponto foi confirmado. Vocês viram que é bem simples, né, para marcar o ponto. E a tolerância continua de 10 minutos, tanto na entrada quanto na saída. A plataforma vai estar dando os avisos, os alertas, mas vamos estar sempre solicitando que os colaboradores coloquem um despertador no celular de alguma forma que não esqueçam de registrar o ponto, tanto na entrada quanto na saída. O almoço não precisa, pois o almoço já é parametrizado de forma automática. Outra pergunta diante do que você comentou. Uhum. Esse despertador está inserido no próprio sistema? Não entendi, desculpa. Você falou de um despertador, certo? Não, Esse despertador. eles recebem um alerta no e-mail deles. Olha, Tá. falta 10 minutos para marcação do ponto. Para Tanto isso. na entrada quanto na saída. Mas Ok, tem caso eles não visualizem, se quiserem colocar um despertador do celular deles para lembrar, também não tem problema nenhum. ok, era isso que eu queria saber. E Uma aí, dúvida, o aplicativo, né, o Super App uhum, VR, roda bem em qualquer celular, só para saber. sim, até o momento vocês estão na terceira etapa, já estamos 2 etapas implantadas. Até o momento não tivemos nenhum problema com nenhum tipo de aparelho, tá? Então, agora, depois que eles marcaram um ponto, nós vamos falar dos ajustes. O que que são os ajustes? São aquelas faltas de marcações na entrada ou na saída, ou aquelas marcações com atraso ou com saídas antecipadas. Toda vez que eles esquecerem de realizar a marcação, como eu falei, eles terão que solicitar esse ajuste. E se chegaram atrasados ou saída antecipada, eles também farão essa solicitação através da plataforma. Então, como é que isso vai ocorrer? Meu RH, pendências, ajuste. Aí a diferença aqui qual é? Embora a ferramenta esteja parametrizada para que o almoço seja marcado de forma automática, quando por algum motivo ele não marca a entrada ou a saída, ou marca a entrada e a saída com horários diferenciados, a plataforma não reconhece o almoço. Então, ele vai ficar com aquele dia como falta. Então, ele vai ter que entrar, solicitar o ajuste,
e vamos supor que ele não marcou a entrada. Então, ele terá que vir na primeira entrada, colocar, vamos supor que o horário dele é de 8 às 5. Ele vai botar 8 horas, ele vai ter que obrigatoriamente colocar a saída para o almoço, a volta do almoço, e aqui, teoricamente, ele já marcou a saída dele, ele não precisa fazer, não vai precisar alterar esse horário que ele marcou da saída, ou se ele tivesse marcado a entrada e não a saída. E a plataforma, como vocês podem ver, obriga que o funcionário justifique essa solicitação. Então, toda vez que ele fizer uma solicitação, irá ter que justificar o motivo pelo qual ele está solicitando. Após ele fazer a alteração, ele vai botar a justificativa e vai clicar em enviar. Eu acho que tem um link comum Você pode levantado. repetir, por favor? Antes Claro. de repetir, só gostaria de ter uma informação. Uhum. Por exemplo, eu tenho colaboradores que muitas vezes ficam executando o teste e ultrapassam o horário de 1h30. Tem um horário rígido para o almoço ou pode acontecer isso que eu estou falando? Não, se ele marcar a entrada e a saída, normalmente, automaticamente o sistema vai marcar o horário dele de almoço, independente do tempo que ele ficou no almoço, como já é feito hoje no Forponta. É a mesma forma, ele vai continuar de forma automática. Eu não entendi. Veja, se Também. ele Uhum, ele entra às 8 e, de repente, todo o processo fez com que ele parasse para almoçar 1h30. uhum, E aí, o que que acontece? Ele pode ficar nada. com uma hora Ele até vai, porque a plataforma vai estar automaticamente marcando o almoço dele. É automática, ele não precisa marcar. Ele só vai ótima. precisar alterar, fazer essa inserção quando por algum motivo ele não realizou uma das duas marcações de entrada ou saída, Perfeito. tá? Porque aí o sistema não reconhece que ele trabalhou, então ele vai ter que colocar na plataforma o horário de entrada, a saída do almoço, a volta do almoço, e caso ele já tenha marcado a saída, não vai precisar, porque já vai estar aqui aparecendo o horário que ele marcou. Obrigada. Nada? Viviane, a Ana quer falar. Oi, Ana. É mais oi, é isso. Por exemplo, então, o dia que o colaborador ele pode almoçar um dia de meio-dia às 13, do outro de 13 às 14, que não vai ter problema. Não, a ferramenta vai estar sempre com aquele horário parametrizado já de forma automática. Isso só vai mudar se ele deixar de marcar a entrada ou a saída ou tiver que solicitar algum ajuste. Aí, no ajuste, é obrigatório que ele coloque a saída para o almoço e a volta do almoço, Ok. tá? Ok. Viviane, só um momento. Oi. Pessoal, o almoço é pré-definido. Por que essa decisão da Fiotec colocar o almoço automático? É para facilitar a vida do seletista, tá? Então, no mundo perfeito, o seletista vai ter que apenas registrar a entrada e saída. Se porventura existir uma ocorrência, um atraso, uma saída antecipada, aí sim que ele vai ter que fazer o preenchimento desse intervalo, tá? Segue, Viviane. Beleza. Obrigada, André. Aí ele também, dentro da plataforma, ele também pode solicitar abonos. O que são os abonos? São aqueles dias inteiros que ele não registrou o ponto, ou por esquecimento ou por algum outro motivo, como, por exemplo, um ponto facultativo, uma emenda de feriado que o projeto determinou que ele possa folgar nesse dia. E aí, o que ele vai precisar? Desculpa. Existem situações, por exemplo, quando eu libero para elaborar o POP, preencher planilha e fazer em casa. Isso é possível, porque isso acontece de vez em quando, até quando tem problema que a gente vivencia, né, dentro do próprio Fiocruz, no campus. Então, como é laboratório de referência, não raro, tem planilhas para ser preenchida, tem POP para ser atualizado, né? E não tem muitas vezes como fazer dentro da Fiocruz. O HPP, que é o prédio onde nós ficamos, está em obra há quase 3 Uhum. anos. Então, não tem local para poder preencher as planilhas, e é algo que a gente precisa estar sempre enviando. E aí, como é que fica? Pode acessar onde estiver em casa, como foi colocado, é isso? Com quem eu falo? Desculpa.
Está falando com a Elba Lemos. Oi, Elba. Vamos lá. O funcionário, mesmo estando trabalhando de casa em home office, ele tem que registrar o ponto, tá? Perfeito, era exatamente isso. Quer dizer, mesmo Isso. Aí, vamos supor, você me liberou para eu ficar de casa hoje. Você sabe aonde eu moro. Então, quando você gerar um relatório, vai aparecer que eu registrei o ponto no meu endereço. Aí você vai saber, ok, ela estava de home. Aí você vai lembrar, tá diferente por quê? Porque nesse dia eu pedi para ela ficasse de home office, perfeito, perfeito, tá? obrigada. Mas eles sempre têm que marcar o ponto, tá, pessoal? Mesmo estando em casa, o registro do ponto é obrigatório, Ok, ótimo, obrigada. tá? Nada. Mas vamos supor que nesse dia a pessoa teve uma emergência e não foi, conversou com a gestão, que teve um problema pessoal que não poderia trabalhar no dia de hoje. Aí amanhã ele vai entrar na plataforma, vai acessar o meu RH, pendências, abono. Aí, ó, tem as opções de abono, ele vai botar abonar o dia inteiro. Quando ele clicar em tipos de abono, aparecerão várias opções, tá? Para que ele faça a opção de marcar. Vamos supor que aqui que foi um ponto facultativo, como ele está aqui já marcado na imagem. Ele vai clicar ponto facultativo, assim como no ajuste, o abono também vai fazer com que ele automaticamente tenha que justificar essa solicitação. Por que que ele está pedindo esse abono? Aí ele pode colocar, foi ponto facultativo e o projeto nos deixou em casa. E vai enviar. E aí fechou para vocês. Então, todas essas solicitações que ele fizer, tanto de ajuste de abono, vai para vocês. E quando os funcionários quiserem fazer a verificação de como está o procedimento das solicitações, o que que eles vão fazer? Eles vão em meu RH, controle de ponto, solicitações, e vai aparecer essa telinha para eles. O que tiver em vermelho significa que o gestor recusou, não aprovou essa solicitação, que vocês podem estar fazendo isso a qualquer momento, né? Porque o funcionário solicita o abono ou o ajuste que vocês têm que aprovar. Só que toda vez que vocês fizerem uma reprovação, automaticamente vocês também terão que justificar o porquê da reprovação, tá? Foi uma falta que ele, como eu botei anteriormente, ele teve um problema pessoal e faltou. E aí depois ele pediu um abono e a chefia falou que era um problema que, como ele não comunicou prévio, por algum outro motivo, decidiu não abonar. Aí é só escrever o motivo pelo qual não está abonando e vai aparecer para o colaborador no celular dele, ele vai abrir e vai ler o que foi colocado como justificativa. Ele pode refazer ou não essa solicitação. Se tiver laranja, são as solicitações que ele fez e o gestor ainda não tratou. O que tiver de verde é porque ele fez a solicitação e o gestor já aprovou. Já está certinho, já está ajustado o ponto dele. E diferente do forponto, que a gente não consegue ver as marcações na tela de forma automática, já a Ponto Mais traz isso. O colaborador vai conseguir visualizar na tela inicial os últimos registros que ele fez na plataforma. Então, às vezes, a pessoa marca, será que eu marquei? Então, às vezes, no forponto aconteceu eles fazerem duas marcações no mesmo horário em seguida. E hoje na Ponto Mais não teremos mais isso, porque vai estar na tela de registro dele os últimos que ele fez. Então, se ele tiver alguma dúvida, é só ele olhar, que já vai estar lá os últimos registros. E por fim, eles vão poder fazer a edição do perfil. Eles podem inserir foto, eles podem alterar o nome, o telefone, o e-mail. Então, para isso, eles vão clicar aqui nessa fotinho e vão fazer as alterações que eles acharem que devem ser feitas. Acho que alguém perguntou alguma coisa. Sou eu de novo, cheia Oi, de Alba. Nada, estamos aqui para isso. o que eu estou imaginando aqui são as situações do dia a dia mesmo, né? Por Uhum. exemplo, agorinha mesmo acabei de receber resultado de caso confirmado, e aí muitas vezes é uma situação de urgência com óbito, e não é raro ultrapassar, em vez de sair às 5, sai às 5h30. Então fica com crédito, e pode acontecer também. Como que a gente fará? Então, Porque pode ficar meia hora depois, pode acontecer, e isso não é raro. não, então, todos os nossos projetos têm um sistema de banco de horas. Ele inicia em 1º de março e finaliza em 28 de fevereiro de 2026.
Toda hora excedente que o funcionário realizar, entra positivo. E a gente sempre orienta os projetos que façam essas compensações o quanto antes, para que não acumule, para que não chegue ao final do ano, que é aquele mês que tem Natal, depois Carnaval, Ano Novo, e fique difícil do projeto compensar essas horas positivas. Então, vamos. Ponto, né? É a mesma coisa, não mudou nada. Não mudou. Então, as regras não mudaram, tá? O que muda são algumas coisas na plataforma, porque antes eles não colocavam nenhum dado na plataforma. Hoje eles pedem diretamente na plataforma e vocês vão estar recebendo sem ter que ficar lembrando do e-mail que ele mandou, porque quando ele fizer uma solicitação, ele vai ter que justificar aquele motivo. Então, eu Perfeito. acho que para vocês vai ficar mais fácil do acompanhamento diário, né? Tá De bom? certa forma, a gente muitas vezes não tem condições de acompanhar todos os dias, Sim, né? não, isso sim, o nosso dia é muito corrido, né? Horrível. Mas tá ok, tá ótimo, obrigada. Nada. Então, eu vou finalizar aqui a apresentação dos colaboradores e vamos entrar nos gestores. Mais alguma dúvida quanto aos colaboradores que eu possa estar ajudando? Eu estou entendendo, aqui é a Denise, eu estou entendendo Oi, Denise. eu estou entendendo que atestados vão direto para o RH de vocês, né? Isso não vai mudar. Eles vão continuar enviando para a nossa medicina do trabalho e a medicina vai estar encaminhando para a gente e nós é que estaremos fazendo esses abonos dentro da plataforma, como é feito hoje já no Forponta. Tá legal. Tá bom? Viviane, Bordalo, você Oi. falando. Oi, Bordalo. Sim, a gravação. Na verdade, se você não conseguir, Bordalo, acessar a gravação no final desse treinamento, solicita por e-mail. Eu encaminho para vocês. Elba quer Oi, falar. rapidinho. Nada? Rapidinho. No caso, né, de atestado, Já esclareceu, desculpa. eu queria fazer uma pergunta. No caso do atestado médico, eles encaminham direto para o RH. Eles receberam um e-mail, tem tudo direitinho, porque Sim, porque a regra ela não mudou, ela continua a mesma, mas agora, mesmo na implantação da Ponto Mais, assim que a gente fizer os treinamentos com eles, iremos enviar os e-mails e nos e-mails continuaremos dando todas as instruções que damos normalmente, de atestado, de quando marcar, de quando não marcar, solicitações de abono, de tudo isso. tá, porque no nosso caso aqui do Museu da Vida, é igual a Denise, é a primeira vez, né, que nós teremos, né, contratado CLT aí pela Sim, Fiotec. eles vão estar eles até já tiveram treinamento, não é, Denise? Sim, eles tiveram. Isso, então. E a gente vai estar enviando, eu acredito que até sexta-feira, que vem, será o nosso último dia de treinamento com os seletistas. Aí, após o treinamento, a gente vai começar a enviar os acessos, para que eles possam Tá. estar marcando a partir do dia 1º. E se puder encaminhar essas orientações também, assim, para o nosso e-mail, caso alguém pergunte, porque eles sempre perguntam, né? Então, para a gente também ter essa informação direitinho. Sim, Qual e-mail, vocês também vão estar recebendo essas orientações como gestores. Também vai tá chegar um bom. e-mail para vocês. Eu acredito que hoje, no final do dia, vocês já estão recebendo esses e-mails e os acessos da plataforma. Tá bom, obrigada. Tá bom? Acredito que é Nada. a Ana que está falando, né, Ana? Isso. Essas orientações todas, assim, eu não sei quantas pessoas você vai ser gestora, né, de quantas, mas o meu projeto, que eu sou coordenadora, são 35 apoiadores, né, e eles estão todos longe de mim. E quando eles são contratados, eles recebem todas essas informações de quando é que eles entram em contato diretamente com a Fiotec, essa questão de atestado, e quando é com Isso. a coordenação do projeto, então eles são muito bem instruídos. Né? E eu tenho esses 35 profissionais em municípios de difícil acesso e comunicação da Amazônia, e eu não tenho problema com nenhum deles enquanto a esse tipo de informação. Então é só para te deixar mais tranquilo, que o negócio flui assim,
mais facilmente. É, Tá. é que parece que não vai, mas a gente está É, sempre parece mantendo que é eles muito informados. difícil, mas no Isso, final mas dá você vai ver certo. que no dia a dia isso vai fluir normalmente. E eles estão sempre orientados a qualquer dúvida, entrar em contato com a gente. Vocês também, quando gestores, sabem disso, que a qualquer momento podem estar mandando e-mail, nossos e-mails têm nossos telefones. É só entrar em contato que a gente tira as dúvidas. Tá? Tá bom. Então, agora eu vou Obrigada. entrar. Nada. Agora eu vou estar entrando na parte dos gestores, né? Como é que vai ser para vocês a partir do 1º de abril? Vamos sair do For Ponto, como eu já falei, e entraremos na Ponto Mais. Então, nós vamos estar falando, né, como é que vocês vão estar acessando, como é que vai ser a tela de login, como é que vai ser a tela das solicitações, né, dos abonos e dos ajustes, e como é que vocês vão estar fazendo os relatórios, tirando esses relatórios. Então, o nosso objetivo aqui hoje é apresentar a nova ferramenta Ponto Mais. Vocês vão estar recebendo, assim como os funcionários, pela plataforma, um e-mail, tá? Para vocês, e também, como eu já falei, continuaremos enviando os e-mails também do Núcleo do Ponto, com todas as orientações que vocês precisam pertinentes à plataforma. Essa será a tela de login do gestor. Ele vai colocar aqui, ele vai receber no e-mail essa informação, tanto de login, a senha, quando vocês forem estar fazendo o primeiro acesso, vai estar solicitando a nova senha, para que vocês façam a alteração. Vão clicar em alterar, em entrar. Essa será a tela inicial do gestor. Aqui vai estar o nome do gestor, aqui vai estar o projeto, ou embaixo os projetos pelo qual vocês fazem parte. E a tela principal já vem com as solicitações. Como vocês podem ver, já aparece na tela de vocês principal as solicitações feitas pelos colaboradores. Aí ele vai vir com o nome e a data que eles fizeram das solicitações. E aí, já na tela inicial, vocês já conseguem fazer um acompanhamento mais ou menos de quantas solicitações vocês já estão tendo no decorrer do mês, da semana. Então, agora vocês querem ver as solicitações para poder tratar elas. Então, vocês vão entrar em Meu Perfil, Solicitações. E assim que vai aparecer. Vocês podem também... eu tenho mais de um projeto que tem bastante funcionário. Então, vocês podem pesquisar por colaborador, por equipe, pelo que vocês acharem que fica melhor para vocês. Vamos supor que aqui, no exemplo, a gente pediu por equipe. Aí está vindo duas equipes diferentes. Vai aparecer aqui, ó, o nome do departamento e equipe, o nome do colaborador e a quantidade de solicitações feitas. Então, como é que vai ser feito? Ó, eu sei que ele tem 5. Aqui nesse bonequinho, vocês vão conseguir ver o ponto desse funcionário. Como é que está o ponto dele até o momento. E para eu verificar as solicitações, o que eles estão me pedindo para fazer, para abonar, né, de solicitações, é clicando no olhinho. E aí, quando você clicar no primeiro colaborador, virá desta forma. Vai vir o nome, as solicitações desse colaborador, o período que eles estão trabalhando e o motivo, tá vendo? Ó, dia 8/11, ele está pedindo um ajuste de ponto porque ele teve atraso no ônibus. E no dia 7 a mesma coisa, também estava com atraso. E a situação está pendente. Então, vocês vão clicar no olhinho e vão estar verificando que ele colocou. Vai sempre aparecer dessa forma, ele pediu um abono do dia inteiro, está pedindo para que essa falta seja abonada e a justificativa que ele colocou é que foi um day off, que foi dado para ele uma folga de aniversário. E aí vocês podem estar aprovando essa solicitação ou reprovando essa solicitação. Se vocês reprovarem, vocês vão ter que, como eu já falei lá no início, fazer uma justificativa, vão ter que dizer qual é o motivo pelo qual estão reprovando. Por exemplo, foi uma data que não foi essa data que foi acordada para que ele tirasse esse day off, ou não foi combinado entre a gestão, e aí a justificativa que vocês tiverem para reprovar. E se for aprovado, não justifica nada, porque está certinho de acordo com o que ele colocou na observação. E aí, isso tanto para o ajuste quanto para o abono. Então, vocês vão entrar, vai aparecer todas as solicitações que o colaborador fez, e vocês vão
aprovando ou reprovando. Toda vez que reprovar, volta para o colaborador. Ele pode ter opção, aí vamos supor que foi uma data que vocês negaram, como foi o day off, o colaborador pode, então, refazer, tentar de novo, pedindo com vocês, ou ele pode não fazer mais nenhum abono, solicitação, porque ele vai, então, optar por descontar do banco de horas dele. E aí, agora a gente vai para a parte de gerar relatórios. Então, vocês vão ter bastante relatórios disponíveis para vocês, tá? Aí vocês vão vir em relatórios, vai aparecer essa telinha. Aí vocês vão escolher o tipo de relatório que vocês querem. Tem de faltas, atrasos, tem de banco de horas, tem de abonos. Então, vocês vão gerar o relatório que vocês quiserem. Só escolher o período que vocês querem e aí vocês vão estar vendo os relatórios. Vocês podem agrupar por equipe, por funcionário. Ah, eu quero só de um funcionário para ver como é que estão as faltas dele, ou que estão os abonos. Vocês podem gerar por funcionário, vocês podem estar gerando por equipe. Vocês podem determinar um e-mail que vocês queiram estar enviando esse relatório. Pode ser o de vocês, de outra pessoa que está pedindo. Acho que alguém levantou a mão. Gabriela. Gabriela, Oi, Gabriela. eu ia perguntar, eu sou gestora de mais de um projeto. Uhum. E aí, como que aparece isso? Aparece tudo no mesmo, que aí vai ser um login para mais de um projeto. E aí, se eu puxar o relatório, eu vou ter o relatório de todos os projetos que eu sou gestora, ou vai ser... Você vai selecionar, nesse momento, você vai selecionar por projeto. Ah, tá. Você vai vir aqui agrupar equipe e vai botar o projeto que você quer. Aí aqui, ó, você vai digitar qual é o projeto. Aí ele vai aparecer todos os funcionários. Equipe, na verdade, então, é projeto. Isso, são os projetos de vocês. Vai entrar para vocês os nomes dos projetos, tá? Do jeito como nós conhecemos. E aí você, mas eu quero só de um funcionário. Aí, independente da equipe que ele tá, você vai jogar o nome do funcionário aqui e vai aparecer aqui embaixo. Beleza, obrigada. Tá? Nada. Agora a Elba quer falar. Oi, Elba. Só minha pergunta, e esse relatório gerado, a gente obrigatoriamente tem que se encaminhar para vocês ou, de qualquer forma, vocês já vão ter acesso a esse relatório? Não, nós continuamos com acesso total à plataforma. Tá? Não há necessidade de estar encaminhando, né? Não precisa, ele é para a gestão de vocês do dia a dia. O que vocês acharem que estão precisando, vocês entram na plataforma, vão ter total autonomia de estar gerando os relatórios de vocês. Perfeito. Esses relatórios, vocês podem gerar ele e verem na máquina no momento, tá? Se vocês não quiserem estar imprimindo ou estar salvando, ou vocês podem baixar ele tanto em PDF ou em Excel, ou vocês podem colocar para imprimir. E aí vai ficar ao critério de vocês. Ou podem estar mandando por e-mail também, não tem problema nenhum. A ideia é que facilite o dia a dia de vocês de gestão. Então, vocês depois vão acessar a plataforma, vão ver que temos bastante modelos lá de relatórios que vocês vão poder estar utilizando no dia a dia de vocês. Só queria fazer um comentário, Elba, de novo. Acho que nesse primeiro momento, por mais que a gente fique assistindo aqui, nada é melhor do que a prática, né? Então, sim. De questionamento para a gente poder se ajustar. Não tem problema nenhum. Vocês vão estar recebendo os acessos, vão entrar na plataforma, ainda não terão os funcionários dentro, porque eles só vão estar tendo treinamento na semana que vem, então eles ainda não estão com acesso. Alguns eu acho que já até são gestores de algumas outras equipes, talvez já estejam visualizando isso no dia a dia. Mas vocês vão ter toda a autonomia de mexer. Eu não consegui entender, aquilo não ficou tão claro. Pode passar e-mail, pode ligar para a gente, que a gente vai estar dando esse reforço aí. A gente vai estar tirando as dúvidas do que vocês precisarem. Tá bom? Acho que mais alguém levantou a mão. Foi a Elba. Oi, Elba. Desculpa, eu pensei que tivesse abaixado, não. Nada, tudo bem. É porque só apareceu na minha tela, como eu estou compartilhando, só aparece uma mãozinha. Aí por isso que eu perguntei. Tá? Então, a ideia com essa nova plataforma é que vocês realmente consigam gerenciar melhor, de uma forma mais autônoma, sem estar precisando de, eu preciso que o RH me mande, não. Vocês vão ler as solicitações, vocês que vão aprovar ou reprovar os abonos, vocês vão estar tirando os relatórios, vão estar fazendo os acompanhamentos no dia a dia. E como eu falei, qualquer dúvida que vocês tenham, esse é só para vocês entenderem como é a ferramenta, se no decorrer
do uso tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente que a gente conversa de novo, não tem o menor problema. E aqui eu encerro a apresentação, porque como vocês podem ver, ela não tem muita dificuldade, né? Assim, ela é bem clara, ela é bem intuitiva, ela é bem de fácil visualização. Então, eu vou abrir agora para perguntas. Vamos lá. Então, como eu falei anteriormente, né, tem 35 pessoas, com mais o administrativo que fica aqui no Ministério da Saúde, dá um pouco mais que isso. Nós já tivemos um treinamento em relação aos usuários, né, eu participei também. Eu queria saber, você acabou de comentar sobre a inclusão desses profissionais no sistema, os que já foram treinados, já vai estar disponível? Ou eu vou ter que incluí-los? Não, quem já foi treinado foram treinados a primeira e segunda etapa. A etapa agora da terceira começará os treinamentos a partir de quarta-feira. Vai ser quarta, quinta e sexta. O treinamento é igual em todos os 3 dias. E eles podem optar qual o melhor dia para estar fazendo o treinamento. Tá, entendi. Aí vocês vão mandar o e-mail certinho, né, com os links. Nós encaminhamos para os analistas, tanto o de vocês quanto o dos colaboradores. Caso alguém não tenha recebido, só entrar em contato com o RH que a gente encaminha, não tem problema nenhum, não. Tá bem, obrigada, era isso. Nada? Mais alguém? Eu aqui. Oi. Pois, Sônia. Sônia, tudo bem? Uma pergunta Tudo. meio óbvia, mas eu gostaria de Nada. colocar aqui para todos estarem sabendo a questão da acessibilidade da plataforma para pessoas com deficiência. Sim, nós tivemos aí, né, no Museu da Vida, fizemos o encaminhamento das solicitações para a plataforma, estamos aguardando agora o retorno deles. Eu ia fazer a mesma pergunta. Obrigada, Sônia, é isso mesmo. Temos pessoas com deficiência, 15, no museu. Isso. Mandaram para a gente pediu no dia que teve aí, para que mandassem, porque elas estavam anotando. Eu esqueci o nome da pessoa que estava anotando. Você lembra, André? No caso, até mandou para a gente. Bianca? Isso. Acho que foi a No Bianca. caso, eu não sou do Museu da Vida, eu sou do DIS, Departamento de Direitos Humanos, mas sou do Comitê de Inclusão e Acessibilidade. Então, aí nós estivemos no Museu da Vida e tivemos alguns anotações quanto à acessibilidade para as pessoas cegas. Porque lá está pessoas cegas, surdas. Isso. Aí, o surdo, aí nós não tivemos muito problema porque ele é muito visual e a tela Ótimo. Foi tranquilo. Só o problema foi realmente para o cego. Não sei se o alerta é sonoro. Vai ser igual o que eles colocam no celular deles, é normal. Os alertas vão aparecer se eles botarem o alerta. Mas quanto à deficiência visual, o Museu da Vida ponderou algumas coisas, já mandamos para a plataforma para estarem vendo qual é a possibilidade de fazer essas alterações dentro da plataforma. Que alguns tickets, pelo que eu entendi, não estava sendo lido pelo leitor de tela. Então, aí eles vão estar vendo, e ainda não tivemos o retorno ainda, mas assim que a gente tiver um retorno, a gente vai estar passando para as pessoas. Aos gestores, tá? Murilo quer perguntar. Oi, Murilo. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber só se o e-mail né, que vocês vão mandar com respondência vai ser para o colaborador ou para o analista com relação ao treinamento do colaborador? Vamos lá. O do treinamento, nós mandamos sempre para os gestores, para os analistas dos projetos. Como nós não temos a informação de quem são todos os gestores, nós encaminhamos para essa ponte que é Fiotec Projetos, é o analista, e ele que faz essa distribuição, né? Então, tem todas as informações nos e-mails que enviamos aos analistas. Então, eu queria saber porque eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo dentro de um projeto, e eu queria saber se essas 2 pessoas vão receber. É isso que eu queria saber, na verdade. Então, Murilo, eu recebi o e-mail desse treinamento, mas aí eu queria saber se eu é que vou receber também o e-mail do treinamento dessas 2 pessoas que trabalham comigo.
no projeto. Isso eu não consigo te dizer, porque, como eu falei, a gente mandou para o analista, mas se esses colaboradores não receberam o e-mail, você pode estar mandando e-mail que a gente encaminha para você o link, para que você Eles já possa estar deveriam ter recebido. disponibilizando. Sim, porque nós mandamos junto com um e-mail com acesso de vocês. Então, é só eu enviar o e-mail para vocês, em resposta, talvez, naquele e-mail mesmo que eu recebi. Pode ser, pode. Ó, meus funcionários não receberam o link para participar do treinamento. Aí nós encaminhamos e aí você dirige para os funcionários. É porque eu recebi pelo e-mail inclusão, porque são dois funcionários PCDs. Então, Tá, vamos lá. PCD é diferente, tá, gente? Desculpa, tá? Vamos fazer uma diferenciação aqui, porque alguns PCDs não conseguimos fazer de forma online. Então, nós não enviamos convites mesmo para alguns. Porque alguns a gente precisa estar presencial. Estamos em conversa com o pessoal da diversidade, para caso esses funcionários consigam fazer o treinamento online sem problema, se precisar de intérprete, teria que nos avisar, para que a gente coloque intérprete na sala. Mas se eles não tiverem problema para estar fazendo o treinamento online, a gente pode mandar o convite sem o menor problema. E aí eu faço, e como é que eu faço? Porque os que trabalham comigo, eles não têm nenhum problema com relação ao treinamento online. Manda e-mail para a diversidade, que a gente encaminha o link lá para vocês. Tá? Eu peço para as meninas estarem mandando o link para os funcionários. Eu informando, inclusive, os e-mails, né, das pessoas para o link para enviar o link. Ou a gente pode encaminhar para você e você direciona para eles também, não tem o menor problema. Tá legal, então. Tá, obrigado, Viviane. Aí, só para você saber, vai ser quarta, quinta e sexta da semana que vem. Qualquer dia desses 3 dias, eles podem estar escolhendo o melhor, e é sempre no horário de 2 horas. Para poder estar entrando, tá? Obrigado, Viviane. Nada. Mais alguma pergunta? Não, no chat não. Não? Gente, mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, gente, eu agradeço a participação de vocês, me coloco à disposição, o Núcleo do Ponto está à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. Vocês têm os nossos e-mails, no e-mail, como eu falei, tem o nosso telefone. É só entrar em contato com a gente, que a gente entra e ajuda vocês da melhor forma que nós conseguirmos ajudar. Estamos sempre à disposição de vocês, tá bom? Obrigada. Nada, obrigada a vocês. Bom final de semana a todos. Igualmente. Obrigada. Tchau, Tchau. Obrigada. Tchau.